Olá, tudo bem com você? Somos a equipe de operações da IntelliPost e desenvolvemos este vídeo para te ajudar nas dúvidas referentes à abertura de chamados para cadastro e atualização de tabelas. Abordaremos quais são os arquivos necessários para a produção de uma tabela, como abrir chamados de atualização e de nova transportadora. Você verá como é simples e fácil realizar esses processos. Bora começar? Há 3 motivos principais para a abertura de chamados para a equipe de tabelas. O primeiro, quando você precisa incluir uma nova transportadora ou um novo método em nosso TMS. Segundo, quando você já tem o método cadastrado e precisa atualizá-lo. E terceiro, quando você precisa efetuar ajustes que não dependem necessariamente de um arquivo. Antes de realizar a abertura de chamados, vamos falar um pouco das categorias de tabelas e dos arquivos necessários para o tratamento dessas tabelas. Há 6 categorias: tabelas 2.5, tabelas 3.0, tabelas omnichannel e tabelas de contingência, que são as tabelas padrão IntelliPost. Tabelas padrão transportadora, que são as tabelas enviadas no formato das transportadoras, e IntelliEnvios, que são modelos prontos, previamente negociados com as transportadoras parceiras. Para cada um desses modelos é obrigatório o envio de determinadas informações para que possamos dar continuidade ao chamado e assim tratarmos e produzirmos sua tabela. Os arquivos enviados são disponibilizados pela transportadora da qual você contratou os serviços. Porém, não se preocupe, seu chamado passa por nossa equipe de triagem e caso falte alguma informação, entraremos em contato para alinhamento. Tratando-se dos modelos 2.5, 3.0, contingência e padrão transportadoras, os arquivos devem conter 1. Abrangência, que são cidades e UFs. 2. Prazos de atendimento. 3. Um tarifário, com valores por peso ou comparação. 4. Regiões de acordo, que são aquelas nomenclaturas que conectam a abrangência com o tarifário, por exemplo, capital, interior, fluvial, metropolitana e etc. As taxas não são obrigatórias para a produção da tabela. Para o modelo omnichannel, a tabela precisa estar totalmente preenchida com endereço completo do ponto de origem, raio em quilômetros da área de abrangência circular, valor do frete por raio, limite de peso em quilogramas, prazos, ID da conta da IntelliPost e ID do método da transportadora. Observação: caso tenha alguma dúvida específica sobre nossos modelos de tabelas e seus preenchimentos, temos alguns artigos disponíveis em nossa central de ajuda. Basta direcionar sua câmera no QR Code e acessar o conteúdo. O chamado de nova transportadora se destina tanto à inserção da transportadora quanto de um método. Resumidamente, quando você não utiliza uma transportadora, mas quer utilizar, você está incluindo uma nova. Porém, quando você já utiliza uma, mas quer um novo método ou categoria de entrega, você também abrirá um chamado para a nova transportadora. Por exemplo, você já utiliza a transportadora IP Standard, porém quer incluir o método Express. Nesse caso, você abrirá um chamado para a nova transportadora IP Express. Na prática, é muito mais simples. Para abrir um chamado de nova transportadora, basta você logar em sua conta em nossa plataforma. Do lado esquerdo, clicar em Transportadoras e Minhas Transportadoras. É nessa tela onde você tem acesso a todos os métodos cadastrados em sua conta. Você deve clicar no botão Nova Transportadora para ser direcionado ao nosso formulário de cadastro. Nesse formulário, você tem acesso às informações iniciais sobre o cadastro de tabelas, como os prazos de implantação, os links de download de nossos modelos e alguns tutoriais de preenchimento. O formulário está separado em 3 seções que devem ser preenchidas. Na seção Dados da empresa, você deve preencher com os seus dados: o nome da sua empresa, o nome de quem está solicitando esse serviço, o e-mail do solicitante e o telefone para contato. Essas informações garantem o nosso contato e que você acompanhe a sua solicitação. Na próxima seção, Dados da transportadora, você preencherá com os dados da transportadora ou método que você quer inserir: nome da transportadora ou método, nome do responsável na transportadora, e-mail e telefone desse responsável e, por último, indicar se você deseja ou não integrar essa transportadora. Essa opção garante acesso aos módulos de gestão de despacho, rastreio e auditoria, que são contratados à parte do módulo de cotação. Na última seção, Tabela, você irá indicar qual o formato que está enviando para nós, ou seja, uma das 6 categorias demonstradas anteriormente. Se você deseja um formato adicional, caso utilize outra plataforma, lembrando que esse serviço pode gerar custos adicionais, em seguida, deve indicar a origem de sua tabela, se deseja replicá-la em outras contas e, por fim, anexar os arquivos para a produção de sua tabela de fretes.
Antes de enviar o formulário, você deve deixar um comentário e ler e concordar com os termos e condições. Após clicar em Envie seu formulário, você receberá um e-mail com todas as informações referentes ao seu chamado, incluindo o número dele, e através desse e-mail entraremos em contato para atualizar os status da produção. Observação: o cadastro de nova transportadora pode gerar um custo, porém, caso isso ocorra, o chamado será enviado ao nosso time comercial para avaliação. Se você já utiliza uma transportadora e precisa atualizar a tabela que está em vigência, você precisa abrir um chamado de atualização. Você também pode abrir esse tipo de chamado para cadastro de tabelas de origens diferentes. Por exemplo, você utiliza a transportadora IP Standard e tem vigente tabelas para centros de distribuição de São Paulo e Rio de Janeiro, porém quer cadastrar uma tabela para o centro de distribuição de Minas Gerais. Dessa forma, basta seguir o passo a passo e fornecer o novo CEP de origem na opção Centro de Distribuição Loja. O processo é parecido com o anterior. Em sua conta, em Transportadoras, Minhas Transportadoras, você terá acesso a todos os métodos que você já utiliza. A partir dessa lista, você identifica qual precisa atualizar e vai até a coluna Ações e clique em Editar, Atualizar tabela de frete. Novamente, você será direcionado a um formulário que é quase idêntico ao de nova transportadora, porém com uma diferença. Na seção onde você preenche os dados sobre a tabela, há um novo campo de motivo de atualização. Nesse campo, você indica qual o motivo da abertura desse chamado, se é uma atualização total, só de prazos, só de fretes, só de taxas e etc. Novamente, você anexa os arquivos necessários, deixa um comentário, concorda com os termos e envia o formulário. Em seguida, o chamado é aberto e você recebe o número do seu chamado para acompanhamento. Neste vídeo, você aprendeu como abrir chamados de atualização em nova transportadora para a equipe de tabelas e quais as informações necessárias para a produção de uma tabela de frete. Não deixe de assistir aos outros vídeos dessa série, hein? Nossa equipe está sempre à disposição para te auxiliar em suas dúvidas e na resolução de seus problemas. Obrigada e até a próxima!